tudo bem? Estamos de volta aí com o último programa da série sobre o confucionismo. Naturalmente que esse é o último programa dessa série. Não quer dizer que a gente não vai falar de novo disso, vai fazer complementos quaisquer ou vai falar mais da China. A China tem sido a bola da vez em vários assuntos. A gente descobre todo dia que conhece muito pouco da China, né? Dos seus pressupostos, das suas filosofias, da sua população. E vale a pena esse estudo porque a China está caminhando a largos prazos para a superação de uma série de dificuldades e nós poderíamos nos espelhar nela para sair das dificuldades em que nós nos encontramos, porque ela pensa em si como sociedade, como economia, como fator político, de educação, fator de manutenção da sociedade em patamares razoáveis, sem excesso para um lado, sem excesso para o outro, com filosofias inteligentes, com programação, com prospecção, né, de riquezas, inclusive capital humano, com a projeção do seu trabalho ao longo do tempo, né? O que vai entregar, quanto vai entregar, de acordo com seus cronogramas, o planejamento de sua economia. E então nós temos claro que nós temos que fazer isso pensando no nosso país, na nossa maneira de ser, mas nós temos algo a aprender com a China, como tivemos com outros países, né? Mas agora parece que a bola da vez agora para a gente aprender um bocado é a própria China. Então agora nós vamos falar de o nosso matiz aqui agora vai ser voltado ainda dentro do confucionismo, mas o crescimento que a China conseguiu implementar nesses últimos 50 anos, até mais, mas assim, mais dirigido para uma capacidade de inserção no mercado, e ela tem sofrido sanções exatamente porque ela está crescendo. Então a gente vai falar um pouco sobre a sanção, sobre a questão lá daquela região lá da Xinjiang, dos uigures, vamos falar das sanções, do crescimento da China como um todo, essa região que está crescendo mais que as outras. Bom, vamos lá. A administração atual, então a gente vai falar de crescimento e confucionismo, crescimento da China e as sanções, né? Vamos lá. A administração de Xi Jinping, ou a atual administração, não necessariamente personificado na pessoa dele, mas muito porque ele é sintonizado com essas características que estão sendo trabalhadas lá, na China tem promovido uma fusão singular entre aquilo que é o confucionismo, né, que tem uma estrutura de pensamento, uma filosofia de vida, uma maneira de pensar e ser na sociedade chinesa, e o crescimento econômico, especialmente nas regiões como, por exemplo, Xinjiang, que nós vamos falar dela especificamente, e a resposta assertiva às sanções ocidentais que começaram a aparecer assim do nada, inclusive por causa de situações que ocorrem dentro de Xinjiang, vocês vão entender aí, consolidando o que alguns especialistas chamam de confucionismo burocratizado ou legismo confuciano. Não vamos nos ocupar das palavras, a gente já falou suficientemente que as traduções das várias administrações dos últimos 50 anos elegeram o confucionismo como uma parte integral da sociedade chinesa e que isso aí dá certo em termos de vetor social, de vetor de desenvolvimento, de apaziguamento, de controle de sociedade, de satisfação social, de ética nas relações, da coletividade bem azeitada e por aí vai. Bom, então o que Xinjiang é? O Xinjiang é inegavelmente uma das regiões mais estrategicamente promissoras da China, no contexto atual do desenvolvimento interno e da expansão econômica que a China tem perpetrado. Ela é localizada no noroeste, e essa região, noroeste do país, e essa região funciona como a porta de entrada da China para a Ásia Central e para a Europa, através da iniciativa Cinturão em Rota, que é a chamada Nova Rota da Seda. Parece óbvio, né, que as sanções querem impedir o crescimento e por isso as alegações de violações de direitos humanos contra as populações uigures lá de Xinjiang,
que a discussão violenta, eles estão preocupados com direitos humanos lá dentro, tal, que haja lá algum problema, não é por causa disso que eles estão ocupados da região, estão ocupados da região porque ela representa um crescimento impressionante da China. Vamos falar sobre isso. A questão das sanções, eles conseguem administrar essas sanções apesar de tudo, e os problemas que possivelmente existem lá dentro, a maioria deve ser inventado, ou aquilo que exista não é de uma maneira cabal, que seja realmente uma condição de questão de direitos humanos mesmo, e a prioridade do Ocidente quando olha para Xinjiang não é com relação a qualquer tipo de problema que tenha lá dentro. E ainda que tenha algum tipo de problema lá dentro, como deve ter em outros lugares da China, é problema da China resolver. Nós não nos tomamos de dores por acontecimentos em vários países, como por exemplo está acontecendo na América do Norte agora, como está acontecendo na África, que vezes, anos após anos, pessoas morriam lá e as ajudas eram muito pequenas, os olhares eram muito pequenos. Por que de repente as pessoas estão ocupadas dos pobres dos uigures na região de Xinjiang, logo a região que mais cresce no mundo e está na China e está fazendo comércio com o resto do mundo, com a nova rota da seda, estabelecendo a nova rota da seda? É óbvio que isso aí é uma bobajada, uma mentirada. Que haja problemas lá, a gente se condói se for o caso, mas não é isso que transparece. Falam que lá, problema de religião, que as pessoas ficam confinadas nisso, aquilo. Olha, muçulmanos na China tem em vários lugares, não é problema em outros lugares, né? Cristãos na China tem em vários lugares, não é problema em vários lugares. Por que em Xinjiang vai ser? Então vamos ao que interessa. Apesar de enfrentar sanções ocidentais, essa região Xinjiang tem registrado crescimento econômico consistente, com o PIB que cresceu 5,5% só em 2025, acima da média nacional chinesa. E esse ano foi o ano que a mídia mais falou de Xinjiang, né? Então, apesar das sanções, o que está acontecendo? Agora, em 2026, a economia de Xinjiang demonstra uma resiliência que desafia as sanções ocidentais, registrando um crescimento de 5,5% em 2025, superando a média nacional da China, que é 5%. O PIB regional ultrapassou a marca histórica de 2 trilhões de yuans, que é aproximadamente 281 bilhões de dólares só naquela região, já em 2024. E cresceu 5,5% em relação a esse valor, impulsionado por uma mudança estratégica para novos mercados e outros setores. Por isso que ela está chamando a atenção, por isso que estão falando de sanções. Abaixo alguns pilares que sustentam esse crescimento, apesar do isolamento parcial que o Ocidente está submetendo à região. Pivotagem para a Ásia Central e cinturão e rota. Ora, Xinjiang deixou de olhar apenas para o mar e voltou-se para as fronteiras terrestres. Comércio com a Ásia Central, a região tornou-se centro logístico da iniciativa do cinturão e rota. O comércio com os 5 países da Ásia Central superou 100 bilhões de yuans apenas no primeiro semestre de 2025, isso com países da Ásia Central. O hub logístico, de Hormuz facilitou mais de 8.500 viagens de trens carga China e Europa até o final do ano de 2024, servindo como uma artéria vital para exportações que agora fluem para a Rússia, Oriente Médio e Europa Oriental. Autossuficiência e segurança energética. Xinjiang consolidou-se como reservatório de energia da China, fundamentalmente para segurança nacional. Recursos tradicionais, a região detém as maiores reservas da China de carvão, 40%, gás natural, 34%, petróleo, 30%. Então, Xinjiang é uma província riquíssima. É claro que estão fazendo sanção, né? Porque ela vai fazer a China crescer muito. Potência em renováveis. Sob o 14º Plano Quinquenal, 2021 a 2025, tornou-se uma base nacional de energia solar e eólica. Em 2024, transmitiu mais de 800 bilhões de kWh de eletricidade para as províncias costeiras do leste chinês, suprindo a escassez energética daquelas regiões. Exploração e turismo. O governo chinês promoveu o turismo em Xinjiang como uma resposta direta às críticas dos direitos humanos, incentivando um fluxo doméstico. Recorde de visitação. Em 2025, a região recebeu 323 milhões de turistas,
um aumento de 8% em relação ao ano anterior, de 2024, gerando uma receita de cerca de 52 bilhões de dólares. A economia do gás e da neve, o investimento em esporte de inverno e infraestrutura de turismo de neve tornou-se um novo motor econômico para o norte da região. Defesa de indústrias de base algodão e têxteis, apesar das sanções dos Estados Unidos, via Lei de Prevenção de Trabalho Forçado IUR, que eles falam que tem uma lei lá de trabalho forçado, a indústria têxtil conseguiu se adaptar. Produção recorde. Em 2024, a produção de algodão atingiu 5,7 milhões de toneladas, 90% do total chinês. Novos mercados abriu as exportações de têxteis de Xinjiang saltaram 74% para fios e matérias-primas 2023 para 2024, encontrando compradores em mercados não ocidentais e outros mercados, e também ocidentais. A capacidade xinjiana não apenas de resistir, mas de crescer economicamente diante das sanções internacionais é um fenômeno que revela muito sobre as estratégias de desenvolvimento da China e as transformações na geopolítica global. A resposta multifacetada é multifacetada e ela pode ser explicada através de alguns pilares fundamentais. Em 2025, Xinjiang registrou um crescimento de PIB de 5,5%, já falamos. Esse desempenho é mais notável se considerarmos que entre 2018 e 2023 a média de mais de 40 empresas locais foram sancionadas pelo EU e a Europa, levando então a suspensão de mais de 100 negócios e uma queda de 28,6% nos empregos têxteis no ano de 2023. Mas a economia se recuperou como? Como que ela cresceu? O segredo está numa combinação de resiliência interna, diversificação econômica e adaptação geopolítica. O gigante interno no mercado doméstico como âncora. A China tem um puta no mercado doméstico, não é isso? Então, a primeira e mais importante linha de defesa de Xinjiang contra as sanções externas é o enorme mercado interno que pode ser dirigido a essa produção. Quando as exportações para o Ocidente se tornaram mais difíceis, o foco voltou-se para dentro. Substituição então de mercados. Produtos como algodão e tomate, antes fortemente exportados, encontraram escoamento no mercado doméstico chinês, que tem como classe média uma classe média ávida por produtos de qualidade. Cadeias de suprimentos internos. A integração de Xinjiang nas cadeias de valor nacionais foi acelerada. Por exemplo, a indústria têxtil, embora tenha sofrido um choque inicial, está a ser reorientada para abastecer as marcas e o mercado interno chinês. Não falta mercado. Mercado interno são bilhões de consumidores. Lá fora é bilhões, lá dentro também é. Muito bem. Carteira de crescimento, diversificação econômica. Em vez de depender de um só setor, Xinjiang diversificou sua base econômica, criando novos motores de crescimento que são menos vulneráveis a pressões externas. Na tabela que nós vamos falar agora, a gente vai entender como que foi impulsionado esse crescimento. Veja bem, setor estratégico, exemplo de resultados recentes e por que esse setor, nessa ordem. Então nós vamos falar de 4 setores estratégicos, vamos falar exemplos e resultados recentes desses setores e vamos falar por que esse setor desenvolveu. Então, energia renovável e indústria verde. A adição de 63,3 milhões de quilowatts de capacidade de energia renovável em 2025 é o resultado recente. Transações de eletricidade verde cresceram 52,8%, também resultado recente. Por que esse setor? Porque ele aproveita os recursos naturais abundantes do sol e vento para um setor de procura global crescente, mas com foco nas metas internas da descarbonização da China, né? Outro setor, indústria de alta tecnologia. Exemplos e resultados. Construção de dezenas de centros de IA, com planos de implantar 115 mil chips NVIDIA, lançamento de tecnologias siderúrgicas de baixo carbono, diversifica a economia para além de setores tradicionais de algodão, criando empregos qualificados e posicionando a região na vanguarda tecnológica, não só do país como do mundo. Então esse por que nós estamos discutindo esse setor. Outro setor, turismo.
recebeu 323 milhões de turistas em 2025, com um aumento de 8%, gerando 370 milhões de yuans, que corresponde a 52 milhões de dólares. Mas funciona como uma indústria à prova de sanções, que promove intercâmbio cultural e injeta dinheiro diretamente nas economias locais, e é só o chinês se concentrar e observar bem esse setor, né? Revitalização rural e agroeconomia, outro setor. Mais de 60% dos fundos de revitalização foram para a agroindústria de pequeno porte. Cooperativas como a de Yaozan distribuem lucros e salários. Por quê? Fortalece a base econômica, aumenta o rendimento rural, que cresceu 7% em 2025, e reduz a dependência de mercados externos. Bom, então esses são os 4 setores. Nova roda da seda, abertura para novos horizontes. As sanções ocidentais isolaram Xinjiang do Ocidente, mas também aceleraram sua abertura para o Sul global e para a Eurásia. Um movimento que se alinha perfeitamente com a iniciativa Belt and Road, que é o cinturão em rota. Rota para a Ásia, Europa e África. Liderança regional enfatiza que Xinjiang é a vanguarda da abertura da China para o Ocidente, com acesso aos mercados de Ásia, Europa e África. Em 2024, as suas trocas comerciais já abrangiam mais de 200 países e regiões. A Zona Franca e corredores, a criação de uma Zona Franca livre de comércio em Xinjiang e o foco dos corredores econômicos como China, Ásia Central, China, Oeste Asiático, transformaram a região num hub logístico. O número de comboios China, Europa, Ásia Central que passam por Xinjiang manteve-se acima de 10 mil anuais e parece que vai se manter assim por muito tempo. Efeito portfólio da Ásia Central. Um fator externo crucial é o papel da Ásia Central, como uma zona de amortecimento e arbitragem econômica. A análise de Valdal Discussion Club é particularmente esclarecedora. Vamos ver. Hub de reexportação. Países como Cazaquistão e Quirguistão tornaram-se nós cruciais para desvios de sanções. Por exemplo, como o Cazaquistão e Quirguistão tornaram-se nós, como é que foi isso? Enquanto as exportações de veículos da União Europeia para a Rússia caíram 78%, as exportações para o Cazaquistão aumentaram 26,8%. Intermediários da tensão gerida entre países beneficia-se economicamente dessa zona cinzenta, funcionando como intermediários. Para Xinjiang, no caso, isso significa que, apesar das sanções diretas, as cadeias de abastecimento podem ser mantidas através de parceiros regionais que aprendem a equilibrar as cooperações com o Ocidente, a Rússia e a China. Então, o que não foi benefício para a Rússia acabou indiretamente sendo benefício para a China. O papel do Estado, resiliência e contramedidas. O governo chinês não ficou passivo. Ele implementou uma série de medidas para mitigar os danos e fortalecer as empresas locais. Suporte ativo. O governo regional comprometeu-se em apoiar as empresas sancionadas com assistência jurídica para combater as sanções nos tribunais internacionais e a incentivar o investimento em tecnologia e inovação para aumentar a competitividade. Contra medidas legais, a China promulgou então leis e regulamentos para contrariar as sanções dos Estados Unidos. E em 2024, o Congresso Regional de Xinjiang aprovou uma resolução específica apoiando que as empresas afetadas por essa lei de prevenção do trabalho forçado feita lá fora dos Estados Unidos, né, com origem dos Estados Unidos, as empresas seriam aprovadas diante dessa lei de prevenção, seriam apoiadas, perdão. Em suma, uma estratégia de dupla face. O crescimento do Xinjiang face às sanções não é do acaso, é planejado. O resultado de uma estratégia deliberada. De um lado, há um fortalecimento interno através de diversificação econômica, de foco no mercado doméstico e investimento em setores de futuro, tecnologia verde, inteligência artificial, etc. Do outro, há uma reorientação externa, afastando-se do mercado ocidental, já que ele está sancionado, e aprofundando laços com a Ásia Central, Sul Global e países parceiros do Belt and Road, aproveitando-se também das novas dinâmicas de arbitragem comerciais da Eurásia. Em vez de sucumbir ao bloqueio, Xinjiang está a ser configurada como um elo vital nas novas cadeias de abastecimento eurasianas, na realidade um hub tecnológico emergente.
e uma vitrine do modelo de desenvolvimento chinês. E da força, da pujança e da capacidade de estratégia. As sanções nesse contexto funcionaram como um catalisador para uma transformação econômica que já estava em marcha. Quer dizer, ela puxou para aquele lado tudo que estava querendo evoluir e evoluiu. Então foi um tiro no pé do Ocidente. O Ocidente tem um tiro no pé. Bom, para fechar essa nossa conversa nesse setor aqui, com uma visão de estratégia de cenário global de 2026, a disputa tecnológica entre a China e o Ocidente, que está, nesse caso, liderada pelos Estados Unidos, pode ser dividida em 3 frentes. A China não busca apenas igualdade. Ela aplica a disciplina confucionista de longo prazo para alcançar a autossuficiência total. Onde a China está à frente? Ora, setores do Ocidente que correm atrás para reduzir dependência de Pequim, energia verde e baterias, a China está na frente. Ela detém o controle de 80% da cadeia de suprimentos de bateria de lítio e domina a produção mundial de painéis solares e turbinas eólicas. Precisa disso? Conversa com ela. Veículos elétricos, EVs. Marcas como BYD e Xiaomi não apenas produzem mais, mas estão na vanguarda da integração de software automotivo e hardware. Infraestrutura de 5G e 6G. Huawei e ZTE detêm o maior número de patentes essenciais para a conectividade ultra rápida, entrando com pelo menos 2 anos à frente da implementação dessas redes. Pagamento digital e fintechs. O sistema chinês Alipay e WeChat Pay é o mais avançado do mundo, tendo virtualmente eliminado dinheiro físico muito antes do Ocidente. Telecomunicações quânticas. A China lidera em comunicação via satélite à prova de hackers usando criptografia quântica. Onde o empate? Onde a coisa está do mesmo tamanho? Olha, inteligência artificial. Enquanto Estados Unidos, OpenAI e Google lideram os modelos de linguagem LLMs, inovação de base, a China lidera na aplicação prática da IA e na vigilância, reconhecimento facial, logística e cidades inteligentes. Exploração espacial. A China agora possui sua própria estação espacial operacional e traz amostras do lado oculto da Lua, competindo de igual para igual com a NASA e com a SpaceX. Lembrando que a China está, como todo o resto do mundo, à procura do hélio 3, que existe na China em grande quantidade, que facilita a fusão atômica, torna ela mais em conta e mais rápida. Biotecnologia, investimento massivo em edição genética e sequenciamento genômico coloca os laboratórios de Shenzhen no mesmo patamar de Boston e Suíça. Supercomputação. Ambos os lados alternam o campo de ranking de computadores mais rápidos do mundo, China e o resto do mundo. Onde a China perde, onde ela tem atraso, ainda tem dependência. Bom, esses são os pontos de estrangulamento dela, que eles chamam de choke points, que o Ocidente usa para frear a China sempre que pode. Sempre com todos de ponta os chips. Este é o calcanhar de Aquiles. Por quê? A China ainda não consegue fabricar chips de 3 nanômetros, mas já fabrica de 4. Ou menos, né? Porque Taiwan fabrica de 2. Sem a tecnologia ocidental. A China ainda não caminhou sem a tecnologia ocidental, como as máquinas de litografia holandesas ASML. Estima-se que haja pelo menos de 5 a 8 anos de atraso nessa área. O software de design. Os softwares necessários para projetar os chips mais complexos do mundo são quase todos americanos. Então ela entra numa dependência de conversar com os homens. Motores de aviação civil. Embora a China tenha o jato comercial C-919, os motores ainda dependem fortemente de joint ventures ocidentais, GE e Safran. Sistemas operacionais. O mundo, incluindo China, ainda roda sobre Windows, Android e iOS. A China tenta criar alternativas como Harmony OS, mas a adoção global é mínima. Resumo fisiológico e estratégico. O Ocidente vence na inovação disruptiva, que cria o que não existe, enquanto a China vence na escala e refinamento, tornar o existente mais eficiente, mais tecnológico, mais onipresente. A estratégia de Xi Jinping para 2026 é usar a liderança em energia verde como uma alavanca política para
compensar a dependência dos tais semicondutores. Bom, gente, então, depois disso a gente pretende terminar esse assunto. Já varremos bastante coisas. Mais para frente nós vamos voltar a falar da China. A China está sempre em voga. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do programa. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá e muito obrigado.